Então vamos lá. Gente, hoje então, endocardite infecciosa, mais um dos temas principais da cardiologia aqui. Basicamente vai voltar só, que é a próxima aula, né? Insuficiência cardíaca, aí, encerrando todos os principais temas. Aí o resto, foda-se, mais ou menos. Mas os principais temas é o que de fato precisa saber, né? Endocardite infecciosa, desde o ano passado, voltou muito a ser falado por conta que a principal classificação que a gente vai ver, a classificação de Duke, né? Mudou, foi atualizada. A última atualização foi em 2012 e tem uma atualização em 2023. Então, aí, quando tem uma atualização, tudo volta. Parece que é o tema mais importante do mundo, né? Mas, de fato, era pouco falado antes de 2023, e aí voltou a ser muito comentado endocardite. Mas nada mais é, gente, nada mais é endocardite infecciosa que valvulopatia. Então, de novo, a imagem desgraçada que vocês viram na última aula, eu não vi, pois é, não tá. Que faz todo sentido em relação a uma doença valvar. Então, de fato, vai continuar falando sobre doenças valvares. Endocardite infecciosa, aí tem um acometimento valvar. Então, endocardite infecciosa é a infecção da válvula. Primeira alternativa falsa. Não é infecção da válvula. Nunca foi, inclusive nunca será. De fato, na endocardite infecciosa, o acometimento valvar é o mais comum. Mas não é. Não é igual à infecção da válvula. Tá? E só recapitulando, já que nós teremos, em sua grande maioria, uma destruição da válvula, significa que ela não vai conseguir fechar. Quando ela precisar estar fechada, ela não estará fechada. Basicamente, no que nós vamos ter sempre, então, um sopro de regurgitação ou de insuficiência. E aí volta de novo aos mesmos conceitos da aula passada, né? Se eu falo que tem um sopro de insuficiência aí na válvula aórtica, a gente está falando de sopro sistólico ou diastólico? Eu já ouvi os dois, vamos de manhã para começar bem. Sopro de insuficiência na válvula aórtica. Sopro sistólico ou diastólico? Melhorou, diastólico. Tá? Quando ela era para estar fechada, na diástole, ela está destruída, então ela não consegue estar fechada. Ela está insuficiente. Na válvula mitral, vai ser ao contrário, um sopro sistólico, né? Na válvula mitral é um sopro de insuficiência mitral. Beleza, recapitulando essa parte, eu não lembro nada, pois é, vai lembrar na prova. Infecção, então, do endotélio cardíaco. De fato, ela não é igual, como eu disse, endocardite infecciosa não é igual a uma infecção da válvula, não é. Porque ela pode ser infecção de qualquer uma dessas três estruturas: válvula, músculo, endocárdico, já que a gente está falando de uma endocardite, não é o músculo miocárdio, não confunda, tá? Não é o músculo realmente que faz a contração miocárdica efetiva, tá? É um músculo de fato endocárdico, então a primeira camada muscular de dentro pode ter infecção. E o do esqueleto fibroso também. O que é o esqueleto fibroso? São estruturas, basicamente estruturas de dentro do coração que não são músculos. São basicamente tecidos conectivos. Tá? Então, principalmente as estruturas em volta da válvula. As válvulas têm que estar presas de fato em algum lugar. Válvula mitral presa no músculo do coração. Mas antes disso, ela é envolvida pelo esqueleto fibroso, duro, rígido. Chamado de esqueleto fibroso do coração. Beleza? Duas coisas que precisam. Nós precisamos ter obrigatoriamente, isso vai direto lá para o diagnóstico, uma bacteremia.
Então ninguém faz endocardite sem bacteremia. Ninguém fez uma bacteremia de alguma forma. E pode ser de qualquer forma, gente. Por exemplo, uma doença dentária. Para o paciente ter cárie no dente. Pode ser, faz bacteremia. Quando vocês, teoricamente, o pessoal fala que quando escova o dente, normalmente você passa algumas horas sem escovar o dente, escova o dente, isso gera-se mais bacteremia do que a primeira hora de uma sepse. Para vocês terem uma noção, é lógico, são bactérias de menor virulência, mas de fato faz uma grande bacteremia. Aí então não vou escovar o dente, pior, tá? Pele, lesão de pele, principalmente infecção de pele, impetigo, né? E aí entra como clássico as drogas intravenosas. Então eu trouxe basicamente as principais aqui que o pessoal gosta de perguntar, tá? Pode ser, sei lá, o paciente está tratando uma sepse de foco urinário na UTI, claro, porra, tá com bacteremia, óbvio, né? O resto é tudo óbvio. O que não é óbvio eu trouxe aqui. O paciente está com uma lesão de pele fúngica há 30 dias tratando no consultório. Difícil a pessoa vir lá e perguntar sobre pensar em endocardite infecciosa, mas o paciente está tratando uma lesão de pele fúngica há 30 dias e aparece com suco. Claro que tem que pensar, tá? Então, e tem mais um aí, que isso eu vou falar durante a aula, que é extremamente importante, mas como é detalhe do detalhe do detalhe, basicamente vocês vão ver prova de residência e mais nada, então não vão ver na vida, com certeza não vão ver na vida, muito rápido, e a gente vai falar conforme passando. Bom, epidemiologia começa a passar simples, mitral mais acometida. A mitral é sempre a mais fodida, né? Doença reumática, a gente pensa em mitral, sequela reumática, inflamação do coração, mitral, tá? É sempre a mais fodida porque ela é mais complexa. Ela depende de várias situações e várias estruturas e vários, inclusive, órgãos diferentes para o seu funcionamento correto. Já que ele depende de muita gente, é sempre assim que eu falo na cirurgia cardíaca, assim, né? Você depende de outra pessoa, você não é chefe nem de você mesmo, né? Sempre eu falo isso porque é verdade, né? Eu quero operar, mas eu dependo da tal pessoa. Então, se a tal pessoa não for, eu não consigo operar. Ah, mas eu sou chefe, foda-se, eu dependo de tal pessoa. Então, a mitral é isso, se depende de várias pessoas, também tem vários jeitos de ela ficar doente. É mais ou menos isso. Ela é mais complexa, por ser mais complexa, ela fica mais doente, mais fácil. A aórtica é a segunda mais comum. E aí nós vamos para o lado direito, difícil consenso, mas um pouquinho mais para a tricúspide. É difícil ter o consenso de tricúspide pulmonar, mas a tricúspide entra aí como a principal, a terceira principal. E aí, de fato, temos que lembrar sempre. Pensando em endocardite, válvula tricúspide, temos que direto perguntar ou ir atrás de injeção de drogas intravenosas. Lícitas ou ilícitas, tá? Então, aqui, por exemplo, paciente uso de heroína. Muito comum nos Estados Unidos, paciente com... por que a gente não usa heroína? Porque nós somos pobres, tá? Não, porque não é bom. Não é bom, não é bom, mas a gente é pobre, tá? Então, não usa heroína, não tem endocardite tricúspide na grande maioria, mas nos Estados Unidos é muito comum. Usa-se muito heroína e é a primeira válvula a receber realmente a bactéria de seringa, compartilhamento de seringa. Então use droga, não compartilhe seringa, pelo amor de Deus, seringa é tão barata, pô, vai comprar uma heroína que custa $1.500, vai comprar uma heroína de $1.500, não vai comprar uma porra de uma seringa de R$10, pelo amor de Deus, me chama, tá? E segundo, lícitas. Por que lícitas? Principalmente o paciente com Charlie, catéter. Então, por exemplo, o paciente está dialisando. Tem um catéter jugular, subclávio, claramente pode ser femoral, mas principalmente em cima, subclávio, jugular, que fica muito lá perto do lado direito, muito pertinho, fica na cava superior. E você manipula isso uma vez por dia, às vezes até 2 vezes por dia esse catéter. Mão da desgraça da técnica de enfermagem,
pode infelizmente contaminar e injetar alguma bactéria ou fungo, enfim, várias outras coisas, inclusive, tá? Não só bactérias protozoárias, podemos ter aí endocardite protozoária, não é comum, mas pode ter qualquer micro-organismo virulento diretamente na válvula tricúspide. Então, pensamos em drogas intravenosas, beleza? Bom, e aqui vira uma bagunça. De fato, vai falar assim, mas isso aqui não importa. Cara, o que é de tudo aqui importa. E aí eu tento, de fato, trazer para vocês, que é um capítulo inteiro, inclusive do médico curso, que normalmente o médico curso tenta facilitar, mas isso aqui é difícil porque não é consenso. Então eu trouxe aqui o consenso. Vocês vão perceber que tem coisas ali que não estão preenchidas. O que não está preenchido eu não trouxe como consenso, porque realmente é uma bagunça. Então vocês vão ver lá, menor que 2 meses, maior que 2 meses, e teoricamente tem maior do que 6 meses, maior do que 1 ano, que não é consenso. Então eu trouxe o que é consenso para facilitar para vocês o entendimento, tá? Infelizmente minha função é essa. Bom, então primeira coisa, consenso, é a gente trabalhar com uma válvula nativa. O que é uma válvula nativa? Um paciente que nunca teve uma troca da válvula. E depois trabalhar com uma válvula protética. É o entendimento que muda. Então, se a gente está trabalhando com uma válvula nativa, o paciente nunca teve nenhuma abordagem cardíaca, teoricamente, esse paciente é mais tranquilo. Se a gente tem uma válvula protética, nós temos muitos medos, porque basicamente válvula protética, a gente tem a chance de ter germes hospitalares, já que alguém abriu o peito, a desgraça do cirurgião cardíaco foi lá, cerrou o peito, abriu, trocou a válvula, botou a mão suja dele lá, cuspiu, tá? E fechou. Então, se o paciente tiver uma endocardite precoce, provavelmente é um germe intra-hospitalar e provavelmente um germe intra-hospitalar grave, tá? Difícil a gente ter uma endocardite com menor que 2 meses que não seja uma endocardite fudida, que leva o paciente a óbito, tá? Por isso que nessas situações a gente já entra com todos os antibióticos que a gente tem mais forte aqui realmente em Rondônia e no Brasil, tá? Mas essa é a primeira coisa que eu falo para vocês. Segunda coisa é aguda. Isso é muito simples. Qualquer infecção, inflamação aguda, ela vai ser muito mais grave, vai trazer muito mais repercussões e sintomas de uma inflamação, uma infecção crônica ou também subaguda. Então, agudo. Se eu estou com, por exemplo, uma insuficiência respiratória aguda, vocês pensam uma situação grave, uma situação que leve a uma intubação. Uma insuficiência respiratória crônica, o que vocês imaginam? Paciente no consultório, fazendo fisioterapias, às vezes uso de oxigênio em casa, é exatamente isso, tá? Então o paciente com uma infecção valvar, uma endocardite aguda, teoricamente, sintomas de até 7 dias, gente, é febre de cama, febre de 40 graus, toxemia grave, o paciente realmente, imagina na sua cabeça uma infecção grave, uma sepse grave, paciente hipotenso, o paciente não sai de cama, esse paciente ele não aguenta, ou ele morre em casa ou ele vai direto para o hospital, ele não aguenta ficar em casa, já é totalmente diferente de uma subaguda, febre de 38,3, você acha que você está gripado, nariz escorrendo, isso você fica em casa, mas você está com endocardite. Mas pode acontecer? Pode acontecer. Ou por ser uma endocardite de um bichinho de bosta, tá? Bichinho de pele, todos aqui provavelmente, quem pelo menos entrou desse hospital, eu acho que todos aqui já entraram no hospital, né? Já tiveram alguma aula lá. Tem Streptococcus viridans na pele. É uma bactéria de colonização normal da nossa pele, principalmente hospitalar. A galera do hospital, passa no hospital, coloniza realmente com Streptococcus viridans. Quer dizer que todo mundo vai ter com a gente? Não, na verdade não é. E uma, como eu disse para vocês, que eu ia comentar, é Streptococcus bovis.
Por que ele vai comentar? Porque a desgraça sempre tem um filho da puta. Nesse caso foi o filho da puta foi a USP, tá? Do nada, lá em 2012, quando estava fazendo a porra da prova, né? Ele botou o paciente, começou assim, sempre algum filho da puta pensa, bota, e aí todo mundo erra e de repente todo mundo estuda. Colocou um paciente com endocardite, após um paciente com tumor de colo. E viu que, de fato, o paciente com tumor de colo, existe uma chance pequena, mas existe, de uma translocação bacteriana do intestino. Então o paciente tem uma endocardite por uma bactéria intestinal normal. Só que o paciente tem câncer. O paciente faz quimioterapia, o paciente faz eletroterapia, o paciente é imunodeprimido. Então ele faz sim uma endocardite da sua própria flora natural do intestino. E aí, todo mundo errou, também errei, filha da puta. E aí, depois, todo mundo percebeu. Aí, de fato, o que eles queriam falar, tá? Ninguém não tinha pensado ainda nisso. É raro, tá, gente? Mas, de fato, questão, alguns bostas na vida gostam de questões raras, tá? E aí, se vocês ouvirem falar de tumor do intestino, mais sopro é igual a endocardite. A aula está sendo um pouco diferente, eu não estou falando um pouco de diagnóstico, por quê, gente? Porque é idiota o diagnóstico de endocardite. Eu não vou falar porque é tão fácil que é impossível de errar. Impossível? Para outras pessoas, para vocês é possível, acredito, tá? Vocês conseguem tudo, inclusive errar uma coisa que eu acho impossível de errar. Então, agudo, quando eu estou pensando numa endocardite aguda, paciente febre, cama, toxemia, chega um exame laboratorial totalmente alterado, óbvio, tá? Uma infecção grave, paciente subagudo, já um estado gripal, uma infecção arrastada, tem gente que até pensa em TB, não sei se vocês já tiveram, tuberculose, já tiveram? Tuberculose, febre vespertina, mal-estar, tá? Perda ponderal, isso é alguma coisa crônica ou subaguda, gente. E válvula protética. Válvula protética é muito complicado na literatura. Eu tentei aqui mais ou menos trazer o que há de consenso. O que há de consenso é o primeiro, precoce, menor do que 2 meses. Gente, menor do que 2 meses é o seguinte: obrigatoriamente você pensa em uma infecção hospitalar dessa válvula. Obrigatoriamente, sempre. E aí, antibióticos, vocês vão ver que é um antibiótico mais forte, cefepime, tá? São antibióticos realmente mais fortes. Acima de 2 meses, muito difícil, porque a maioria da literatura, acima de 2 meses, pensa como nativa. Algumas literaturas falam assim: acima de 2 meses, em 2 meses a 1 ano, avalie. Peça uma hemocultura. Veja se esse bicho realmente é um bicho hospitalar. É muito difícil. Ao meu ver, faz sentido se você falar assim, 2 meses e 1 dia, tratar como endocardite hospitalar. 2 meses e 15 dias, tratar com endocardite hospitalar. 6 meses, poxa, já passou muito de 2 meses, né? Dá para realmente tratar com antibiótico melhor. Mas pense você que está recebendo esse paciente da UTI, paciente ruim, chocado, com droga vasoativa, você com suspeita de endocardite, o médico nunca ausculta, mas nesse caso ele auscultou o sopro no pronto-socorro, encaminhou para a UTI, e você vai entrar com você, é a função de entrar com antibiótico. Você olha o cara ruim pra caceta, você pensa, poxa, teve uma internação recente, teve 3 meses atrás, tomou antibiótico. Você pensa assim, vou entrar com antibiótico tranquilo, cefalexia. É difícil essa decisão. Teoricamente, a maioria do que eu vejo é endocardite, foda-se. Trate, bota o pau pra quebrar mesmo. Vê o antibiótico mais caro que tem e desce, tá? Normalmente é o que faz, gente, mas o correto é isso, tá? O correto é realmente menor que 2 meses, indiscutivelmente, o antibiótico forte
2 meses a 6 meses, de fato, depende. Acima de 6 meses, algumas referências, 1 ano, tá? Começa a pensar como nativa novamente, aí, teoricamente, antibiótico para uma infecção comunitária. Tá? Só citando, tá bom? O grupo RASEC, vocês vão perceber que são 5 demônios de bichos. Se vocês botarem lá os nomes, vocês não conseguem falar nenhum deles, tá? Aí por isso que ninguém falou assim, pô, já que eu não consigo falar, eu vou criar uma sigla que eu consigo falar, tá? RASEC. Então o grupo RASEC são 5 bichinhos, tá? E vocês vão perceber que nesses 5 bichinhos, aí a diferença é, eu tenho uma endocardite e infelizmente ela é subaguda e infelizmente a hemocultura é negativa. E aí é aquela desgraça. Como que eu sei que eu estou com endocardite? Por isso que mudou o critério diagnóstico. Porque hoje, teoricamente, nós não somos mais dependentes de hemocultura. Antigamente, nós éramos dependentes de hemocultura para fazer diagnóstico. Tá? Hemocultura negativa, paciente sem antibiótico, hemocultura negativa, teoricamente, não é. Teoricamente, não é endocardite. Hoje não. Hoje mudou um pouquinho. Beleza? Pessoal, você pode voltar. Grupo RASEC, são 5 bichinhos. Se vocês botarem no Google lá, vocês vão saber quais os 5 bichinhos que são, tá? De fato, eu não sei falar, a pessoa que escreveu o Grupo RASEC não sabe falar, tá? Então, eles juntaram junto e botaram 5 bichinhos como Grupo RASEC. O Grupo RASEC, basicamente, são bichinhos que causam endocardite. Essa endocardite, ela é subaguda, porque tudo que é aguda a gente pensa muito mais grave. De fato, os exames vão detectar. Mas é uma endocardite de merda, crônica, tá? E o paciente vai 2 meses e meio para o hospital depois, normalmente com uma infecção que não passa, uma infecção que ele pensa que é um vírus, Covid, tem um sopro, vou chegar nessa parte de diagnóstico, e aí para você, pô, pode ser realmente uma endocardite. Vamos fazer uma hemocultura, vamos ver esse bicho. Então faz exame de sangue, faz hemocultura, faz urocultura, faz cultura de tudo, vê se consegue identificar esse bicho e não consegue. Não se acha. Caía bastante, hoje cai muito menos isso aí, tá? Mas de fato caía só para vocês ouvirem falar essa parte, beleza? Bom, gente, agora ele vai entrar na parte, como eu disse, idiota, pelo amor de Deus. Então, endocardite é uma infecção cardíaca, com a manifestação aí de 90% em válvula. Como eu disse, a maior manifestação é valvar. Única? Não. Mas a gente tem que pensar na maioria. 90% é manifestação valvar. Então, nada mais que eu tenho é uma infecção, e a infecção, a grande maioria tem febre, mas só febre? Não, perda ponderal, fadiga, toxemia grave, paciente inapetência, às vezes náusea, vômito, uma infecção. Mas a manifestação cardíaca, que é o sopro. Então, o diagnóstico, esse é o nomezinho, peraí, diagnóstico de presunção, esse é o nomezinho que eles utilizam. Então, eu presumo que é endocardite somente com essas duas coisas. Tá? Então, você na porta de um pronto-socorro, se você não pegar uma síndrome infecciosa e se você ao hospital doente tiver um sopro de regurgitação, tá, gente? Se eu pegar um sopro sistólico em foco aórtico, eu vou pensar em endocardite. Não sei só. Sopro de sistólico em foco aórtico é de quê? Estenose aórtica, gente. Obrigatoriamente eu não vou pensar em endocardite. Mas, se eu pego sim um sopro de sistólico em foco vitral e uma síndrome infecciosa, obrigatoriamente o diagnóstico de presunção de endocardite infecciosa. Então, gente, é isso que vocês têm que começar a saber. E aí você fala, mas é idiota. É idiota se eu não pegar um sopro mais sério e não pensar em endocardite. E aí sim, eu consigo entender a cabeça de vocês. Pô, mas no pronto-socorro eu entendo que seja difícil. E realmente, pô, chega de tudo.
chega qualquer tipo de infecção, e se eu achar que tem sopro, obrigatoriamente eu já tenho que mandar o paciente para UTI, e antibiótico fudido, teoricamente é mais ou menos isso, mas fica um negócio muito sério. Agora pense realmente na questão, que é o que vocês querem. Ah, professor, pode falar merda, eu falo da questão, tá? Pense na questão de prova. Paciente de 43 anos, vai para o pronto-socorro com febre de 39 graus. No exame físico é detectado um sopro sistólico em forma de trauma. Resposta: tuberculose. Cara, o que eu estou falando é o seguinte, né? Realmente na porta de um hospital não é tão simples assim a gente pá, endocardite. Mas em prova de residência, em prova, na minha prova, qualquer prova que você pegar de endocardite, é idiota a questão. É isso que vocês têm que entender. Algumas coisinhas que o cara ele não pode deixar, ele não pode deixar de falar que o paciente tem uma toxemia, uma síndrome infecciosa e deixar de mostrar, pelo menos, que ele tem um sopro de uma insuficiência. Ele não pode. Sendo assim, gente, qualquer dificuldade já... Olhando para vocês agora, não sei se vocês vão errar a minha prova, mas olhando para vocês, qual é a dificuldade de você pensar assim, sopro mais febre é igual a endocardite? Teoricamente nenhuma, né? Pode ter certeza que vai ter sopro e febre na prova. Pode ter certeza que vocês vão errar na questão da endocardite. Alguém vai errar. Principalmente quem está na aula, mas vai errar. Vai conseguir errar, vai voltar lá e... sei lá. Errou! Ué. Canetinha vermelha. É isso que vocês têm que pensar. Mas acaba aí? Não. Teoricamente, para tentar tirar um pouco essa parte subjetiva do pronto-socorro, não da prova, do pronto-socorro, de o paciente chegar realmente com uma síndrome infecciosa, você detectar a ausculta, um sopro que te deixou muito na dúvida, eles criaram os critérios de duplo para diagnóstico de certeza. AMBG. Critérios de duplo positivo, obrigatoriamente. Aí é lei. Não mandou para UTI, o paciente morreu, você é preso sem CRM e vai ser linchado na cadeia. Dependendo se é mulher ou homem, vai ser comido no dia seguinte. Beleza? Vamos lá. Manifestações sistêmicas. O que isso importa? Importa para reforçar o seu diagnóstico e importa de fato na prova. Na minha, nem tanto, mas a prova de residência eles gostam realmente dessas manifestações, beleza? Inclusive, elas já fazem parte, já vou começar a falar, dos critérios do. Então, de fato, vai ter que saber. Tá? São difíceis de acontecer? Algumas são, outras não. Então, elas existem várias manifestações. Várias. Elas são divididas em manifestações vasculares e manifestações imunológicas. Basicamente, as primeiras ali, lesões de Janeway e aneurisma micótico são manifestações vasculares. E manchas de Roux e nódulo de Osler são manifestações imunológicas. Existem outras, gente. Existe uma porrada, tá, gente? De fato, é isso, se vocês quiserem ver, porque todas elas fazem parte dos critérios do Duke. Por que eu não vou passar? Porque de fato essas são as que mais caem. Mas se tiver qualquer manifestação vascular ou qualquer manifestação imunológica, tá? Vale um ponto no critério do Duke. Qualquer uma das duas. Então você precisa identificar uma para ganhar um ponto no critério do Duke. De fato, os que eles mais gostam, o que mais aparece de longe, são essas quatro. Mas existem outras? Cara, existem. De fato, existem. Beleza? Existe uma porrada mesmo. Bom, vamos lá. Janeway. Isso aqui eu já vi, inclusive. Não é tão raro de acontecer. Tá? Não é tão raro de acontecer.
A endocardite infecciosa é basicamente o crescimento e a destruição da válvula, né? Vou generalizar, 90% é, e o crescimento de alguma vegetação, podendo ser na válvula, ou no músculo, ou no esqueleto fibroso, uma vegetação que é uma infecção. Essa vegetação aí nada mais é do que realmente a própria infecção em atividade de crescimento. Tá? Essa vegetação, ela fica exatamente na válvula, onde passa uma grande quantidade de sangue, né? E é muito comum, extremamente comum, essa vegetação, ela se, por conta da pressão do sangue, ela se esfarelar e embolizar para outros lugares. Beleza? Então, imagina uma vegetação na válvula aórtica, por exemplo, é muito mais simples imaginar a válvula aórtica, que é a válvula que sai todo o sangue para o nosso corpo. E ela quebra um pedacinho dessa vegetação e emboliza para a circulação sistêmica. Isso vai parar em algum lugar, de fato. Parou para algum lugar, vai, neste caso do Jenner, vai entupir esse vaso. Entupindo esse vaso, vai virar uma bolha necrótica. Simplesmente por entupimento periférico. E por que o pé? É que essa está grávida, a gente pegou foto como está grávida. Normalmente é uma, tá, gente? Umazinha. O pé ou mão por extremidade. Porque realmente são microfragmentos. Pode ir para o cérebro? É claro que pode ir para o cérebro, caso não AVC. Pode ir para qualquer lugar. Mas é clássico de, por ser muito pequenininho, microêmbolos, muito comum de ir, de fato, para a periferia, mão e pé. Beleza? E aí aparece uma dessas bolinhas aí de sangue mesmo, necróticas, inclusive como a gente sabe que é essa? Pelo exame físico. O paciente não sente dor e não sente e não tem sensibilidade nessa região. Realmente morreu. Foi um microinfarto dessa região. No caso aí bastante, né? No caso, enfim, desse pé aí. Mas, ou seja, esse de fato aparece, tá bom? Parece. A outra, vascular, tudo manifestações vasculares vão ser exatamente, a fisiopatologia vai ser exatamente a mesma. Exatamente a mesma. Saiu microfragmentos da vegetação e foi parar em algum lugar. O outro que eles adoram perguntar, um pouco menos do Diana, mas gostam de eles não perguntam diretamente o que é, para que funciona, não, eles botam lá para você identificar, tá? Quando esse microfragmento, como eu disse, é bem pequenininho, entra numa vasorum. Entra dentro, aí não sei o que é, beleza, primeiro ano, volta lá. Entra numa vasorum de uma grande artéria. E também uma vasorum de uma pequena artéria, realmente a gente está falando de uma coisa muito pequenininha. Extremamente pequeno, aí também não é tão pequeno assim. Mas uma vasorum de uma grande artéria, qual é a nossa maior artéria do corpo? A aorta. A vasorum da aorta, de fato, pode entrar. Ela não é tão pequena assim, inclusive a gente consegue identificar a olho nu um pouquinho, mas com uma lupa que a gente opera, a gente consegue identificar bem a vasorum da aorta. E ela entrando dentro, ela causa um infarto da parede da aorta. Podem acontecer algumas coisas. Uma delas é rompimento da aorta. Óbvio, caixa, não tem jeito. Mas, não rompendo, ela perde de fato a elasticidade dessa artéria nessa região, causando então um aneurisma, já que eu perco o poder de colapsidade dessa artéria. Basicamente, quando eu perco, e como tem uma pressão intra-artéria, o que acontece? A artéria ela fica gordinha, ela cresce. Eu perco o tônus vascular da artéria, e como a pressão da artéria é muito grande lá dentro, já que é a aorta, a artéria ela cresce, ela vira um aneurisma. E classicamente, todo aneurisma causado por embolização, no aneurisma, na endocardite infecciosa é a clássica, chama-se de aneurisma micótico, por esse nome. Nome esquisito, né? Nome aneurisma micótico. Por que vocês acham?
Pensa em fungo, né? Tem, aí a pergunta, tem aneurisma por fungo? Difícil. Pode ter? Claro que pode ter. Mas tem um mico que vocês conhecem, muito mais do que fungo. Mico, que é micobactéria. Qual bactéria cheia? Micobactéria. Caramba. Lição de casa. Vocês conhecem? Bota aí, ela já botou no Google aqui, micobactéria. Causa muito aneurisma micótico. Sou ansioso. Remédio resolve. Já preta. Micobactéria causa muito. E aí sim, determinou, isso foi em 1950, determinou que realmente o aneurisma por infecção seria um aneurisma micótico. Mas a endocardite pode causar de diversas formas. Bactéria, fungos, protozoários, vírus. E agora, vamos para as manifestações imunológicas, que também existe uma porrada de manifestações imunológicas. Pois, ciência renal com sistema de complemento, um monte de coisa, né? Nefropatia, o glomerulonefrite, né? Glomerulonefrite, então, isso. Mas, as clássicas da endocardite, tá? São essas duas: manchas de roupa e os nódulos de Osberg. Basicamente, as manchas de roupa, como eu disse, sai muita quantidade dessa vegetação e sai do corpo. Muitas coisas podem acontecer. Essa vegetação, de fato, ela pode ir lá para a extremidade e infartar um pequeno vaso. Pode. January. Mas, uma das coisas que o nosso corpo faz, principalmente os jovens, tem um sistema complemento realmente ativo. Eles, quando sai esse fragmento de bactérias, principalmente se essa bactéria for de alta violência, o sistema complemento acende o alarme e vai todo atrás dessa bactéria para o corpo. Tão grande, uma reação autoimune tão grande, já que é uma bactéria andando, várias bactérias andando pelo seu corpo, que ele começa a depositar, fazer depósitos do sistema autoimune em alguns locais. Um deles é no olho. Então, no fundo do olho, é claro que isso é super grave, tá? No fundo do olho, a gente tem essas manchas ali, inclusive com perdas da visão, tá, gente? Inclusive com perdas da visão. Ou provavelmente essa aí, o paciente teve uma perda da visão parcial, com certeza. Tá? O problema é que isso aí não volta, né? São depósitos que basicamente vão se calcificar. Depósitos do sistema complemento. Sistema imunológico. Certo? Fundo de olho, teoricamente é obrigatório? Teoricamente faz parte do exame físico. Principalmente se você tiver clínica. Se deu, correto. Mas não é propriamente dito o fragmento. Se for o fragmento, e pode ser, a gente pensa realmente em lesões, em manifestações vasculares. E os nódulos de Osberg, que é totalmente diferente, não confunda com January, totalmente diferente. Esses nódulos são inflamações em atividade. O sistema complementa ataca, de fato, as suas juntas, principalmente em mãos, mas pode ser em pés e outras juntas, mas principalmente em mãos, onde a gente tem muito mais juntas, articulações, tá? E começa a atacar realmente, fazer uma reação autoimune no seu corpo, todas vermelhinhas ali, ó, e dói, gente. Essa tá aí a diferença do exame físico. Dói e dói com força isso aí. Basicamente, como se fosse uma artrite.
uma poliartrite, tá? É diferente de Genway, que é basicamente indolor, morreu, necrose de uma região. Não, essa não. Essa é o sistema complemento fazendo aí o que faz de melhor, que é fuder ele mesmo, tá bom? Professor, essa é reversível? Oi? Essa é reversível? É sério, é sério. Você pode ter algum grau de artrose depois, mas na grande maioria ela é reversível. No hot é irreversível. Hot, só tipo Reversível? hot meio, hot. Não. Sexy hot. Isso. Da lesão lá da retina, isso é reversível? Não, essa é irreversível. A da retina. Da retina é Oh, valeu, Frank. Hot. Hot Oi. Hot Philadelphia. Ai, meu Deus do céu, eu me fudei muito essa noção, meu. Graças a Deus eu recebi 150 reais. Nossa, vamos dar certo. Critérios de Duque modificados por algum filho da puta em 2023, que tudo virou. E faz todo sentido a modificação, tá, gente? A modificação basicamente, antigamente eram, eu realmente estudei, tive que estudar de novo, que merda, estudar de novo, tive que estudar de novo. Dois maiores, ano passado, estava estudando de novo para dar essa aula, porque teoricamente sempre foi 2 maiores, um maior e 3 menores. E aí algum filho da puta pensou no certo. Falou assim, não, mas teoricamente se eu tiver todas as manifestações menores da endocardite, eu tenho que pensar na endocardite. Claro, de fato, tá certo, realmente, porra, eu não tenho fé. Eu não tenho hemocultura positiva. Eu não vi esse bicho no ecocardiograma. Teoricamente não é. Teoricamente não é. Aí se eu tenho um caso de que a febre não passa, nem fuder. Eu fui atrás de várias causas de febre oculta. E aí, se você botar lá, causas de febre oculta, esse é o nome, vocês vão perceber que existem várias na medicina. Você quer exemplos que caem em prova de residência? Vocês têm que obrigatoriamente bater na lata tuberculose. Vocês não pensarem em tuberculose, febre oculta, se vocês não pensarem em câncer, qualquer um, em febre oculta, e se vocês não pensarem em endocardite infecciosa, em febre oculta, vocês não estão pensando em nada. Pode, tem outras. Você quer um que caiu, por exemplo, na minha época, abscesso hepático. Infarto. Febre oculta, eu preciso fazer aí, no mínimo, um ultrassom de endômetro. Tá? Pra diagnóstico de abscesso hepático. Foda, né? Pois é. Tem muito bem retardado nessa vida. Bom, maiores. Maiores é muito simples, gente. Extremamente simples. Tá? Maiores, imagina que eu preciso obrigatoriamente ver a infecção. Então, se eu falar para vocês, e isso é a coisa mais comum, que é o paciente com síndrome infecciosa, febre, é sinal maior? Não, porque não está escrito, seu trouxa, tá? Mas eu vou perguntar para vocês, pode ser febre, pode ser do Covid? Pode ser de uma infecção urinária? Pode ser de uma pneumonia? Hemocultura, não está escrito ali. Se você falar assim, mas hemocultura também pode, professor, tu não sabe sobre o que está falando. Pois é, mas hemocultura de... O que está escrito ali, não está escrito, porque eu vou falar, ainda bem que eu falo. Hemocultura de bichos que são bichos que causam endocardite. Por que eu não trouxe? Porque vocês vão decorar coisas que não é para decorar. E aí, decorar coisas que não é para decorar, vão perguntar prova, fica puto, por isso que eu não vou. Tá? Mas de fato, gente, quais são os bichos que causam endocardite? Um eu já falei para vocês: Streptococcus vibras. Esses que eu falei, de fato, precisa decorar. Tá? Streptococcus bovis causa só na prova, a vida não causa, quando pensar em tumor. Ou também chamado de, tem um nome lá, na questão eles chamam, porque antigamente chamavam-se de outro nome, agora chamam de bovis. Acalactiae, vai estar escrito na questão, numa das questões. Mas,
Staphylococcus aureus é o verme causador, mais causador de endocardite infecciosa aguda, tá? Para vocês decorarem. Staphylococcus aureus. Ecocardiograma, é óbvio. Ecocardiograma é bem óbvio. Eu vou lá ver o bicho, a vegetação da válvula, a destruição valvar com a vegetação. Basicamente, chega a ser o maior critério maior, né? Eu olho lá, opa, tem uma vegetação, a válvula está fodida, é uma insuficiência, e eu estou vendo o bicho. Excelente. Adicionou-se um critério cirúrgico. Gente, você tem noção que a medicina é muito retardada, né? Adicionou um critério cirúrgico do seguinte fato de eu vou abrir o doente, fazer uma esternotomia, serrar o paciente para ver a válvula. E quando eu olho a válvula, eu falo assim, essa válvula tem infecção. Isso não existe em lugar nenhum, tá, gente? Isso foi a convenção dos merdas dos cirurgiões cardíacos que falam assim, gente, mas eu posso ver essa válvula e ter certeza que é uma endocardite. De fato, experiência própria. A gente consegue saber que é uma endocardite. A destruição valvar é tão bruta que outra doença não causa. Esse é o ponto. Outra doença não causa. Então a gente sabe que é endocardite. Então se chegar um paciente que não tem história, sei lá, não fala muito, e chegou lá, foda-se o motivo. Chegou lá, no pronto-socorro, não fala, não tem família, chega lá, vai lá, faz o paciente com febre, diagnóstico, faz o ecocardiograma não vê nada. Só vê uma insuficiência, ele está lá com uma insuficiência da válvula órtica. E aí você fica assim, porra, o ecocardiograma não viu, eu não fiz o diagnóstico, teoricamente o paciente está chocado, eu preciso mandar esse paciente para a cirurgia. Não é assim que funciona, só para vocês terem noção, não é assim que funciona. Tá? Ninguém vai mandar chocado para lugar nenhum. Então for para a caixa do Senhor. Aí abre o paciente e olha lá, o cirurgião fala assim, não, isso aqui é endocardite. O médico ele fala bem assim nessa aula. Ele fala bem assim, isso aqui é para os cirurgiões cardíacos que têm ego alto ficarem felizes quando olharem que os deles estão ali. Tá? Cara, eu fico triste que eu tenho mais uma coisa para decorar. Eu tinha decorado, agora tenho que decorar o critério cirúrgico. Não existia, tá bom? Mas basicamente isso. Ninguém abre para fazer diagnóstico. Ninguém abre o peito de ninguém para fazer diagnóstico. Mas caso alguém abra, realmente o cirurgião consegue ver. É isso, tá? É mais ou menos isso. Então, fica nessa palhaçada. Porque provavelmente isso aí veio da onde? Você tem que pensar que veio da onde? Isso aí veio da onde? Provavelmente algum retardado no mundo começou a abrir o peito dos outros quando chegava em insuficiência. Insuficiência abre. Não dava nem para fazer o diagnóstico. Não dava tempo de uma hemocultura. Abriu. E o médico chegava lá e falava assim, na UTI, operei, se não tivesse morto, né? Operei, não morreu, é endocardite. Aí chegava outro, operei, não morreu, é endocardite. Aí o que aconteceu? Eu falei assim, não, cirurgião estão de palhaçada, de fato então. Mas, fala assim, então vamos realmente ver. Pegaram todas as vezes que o cirurgião falou assim, é endocardite, é endocardite, é endocardite, e começaram a mandar essa válvula para a cultura. E de fato, o cirurgião estava certo. Nós estávamos certos. Finalmente nós vemos uma. E de fato entrou nessa porra aí do critério cirúrgico. Dá pra ver mesmo, é uma destruição fora do comum da válvula. Ela fica parecendo um papel. Uma coisa horrorosa, na verdade, pra falar a verdade. Tanto aguda quanto crônica, uma coisa horrorosa da válvula. Vai aparecer tudo, na verdade. Teoricamente vai ficar para tirar todas as informações. É para te falar a vegetação. Eu vejo a vegetação de 2 centímetros com destruição do aparelho valvar mitral, insuficiência mitral moderada gravíssima, foda-se, isso, ele vai te dar tudo, basicamente, é o que você precisa. Hemocultura entra, mas entra como isso aí não entra como micoplasma, não entra como Candida albans, não entra. Tá? Não entra como acineto, Klebsiella, não entra. Entra como agentes causadores de endocardite.
atrotóxicos, áureos streptococcus, tá? Streptovirus e o box. Bom, critérios menores. Aí sim, febre é critério menor. E aí começa as porradas de critério menor. Beleza? Paciente, aí entra uma parte que eu tenho que falar. Paciente com alto risco, ele ganha um ponto. Mas aqui é meio óbvio, tá, gente? Extremamente óbvio. Porque é aquele cara que entra no pronto-socorro e a gente pensa em endocardite. Pensa em endocardite. Não tem como você não pensar em endocardite. O cara falando assim, ó, doutor, opa, só te lembrar, eu tive endocardite há 2 semanas atrás. Porra. Beleza, muito obrigado. Alta, pra casa. Do senhor. O paciente tem uma válvula. Gente, todo paciente valvar, todo paciente que tem uma prótese valvar, você tem que pensar. Se é uma infecção, você tem que pensar em endocardite. Óbvio. O paciente tem problema na válvula conhecidamente, tá, gente? Conhecido. Chega lá, o paciente, doutor, eu tenho um problema na válvula, nasci com problema da válvula. Paciente em uso de drogas, como eu disse, principalmente nos Estados Unidos. E os pacientes que têm dispositivos intracardíacos, o mais comum de fato é o marca-passo, que o cabo vai lá do inferno e para direto no ventrículo direito, passando pela válvula tricúspide. Beleza? Esses pacientes têm alto risco de ter, e só por ele ter alto risco de fato eles ganham um ponto. As manifestações sistêmicas, podendo ser vasculares ou imunológicas, se tiver as duas, ganha um ponto do mesmo jeito, não ganha um ponto para cada não. Qualquer manifestação sistêmica, um ponto. Uma hemocultura, agora você falou merda. Por exemplo, a hemocultura lá, gente, é hemocultura de certeza que a gente chama. O bicho tem que ser certo e tem que ter, para qualquer hemocultura na vida é assim, tá, gente? Eu tenho que ter a amostra repetida e confirmada. Sempre é assim, sempre. Você vai atrás de sei lá, uma cultura de escarro, por exemplo, para tuberculose. Dá pra fazer cultura de escarro, ela deu positivo na TV. Legal. Serve parcialmente. Eu preciso obrigatoriamente ter mais alguma coisa. Ou outra cultura de escarro. Que passa. Giovana. Fala, Giovana. O Alex tá. Eu tô dando uma aula com o mendigo. Os mendigos aqui. O que foi? Não, o Alex já tá aí. O que foi? O da UTI. Tô sabendo. Eita! O balão entra ótimo. Tá. Não, a gente passa, não tem problema não. Não, vocês sabem, mas a gente passa, fica tranquilo, a gente passa. Mas já não dá pra preparar o material não, pra gente? Porque a gente já chega, já tô aí, já chego passando já. Chego. Mas você vai passar na hemodinâmica? Peraí, deixa eu entender, você vai na hemodinâmica ou não? Beleza, tá bom. Acabamos com a voz, vocês são tudo muito. Bom, tá. Então, se você tem uma hemocultura positiva, uma negativa, eu também não vou jogar isso fora. De fato, não me serve como hemocultura para critério maior. Mas eu não vou jogar isso fora, então isso serve como um ponto também para critério menor. Claro, um sopro novo de regurgitação. Tá? O sopro. Gente, voltando lá, basicamente, para vocês entenderem como é o diagnóstico, o paciente vai ter ou hemocultura e ecocardiograma mostrando, na prática é sempre assim, 2 maiores. Ou o paciente vai ter ou hemocultura ou ecocardiograma, dependente. Na prova, normalmente é hemocultura, mas já vi muito nego falando no ecocardiograma, falando de transação, de vegetação e tudo mais. Então pode acontecer um ou outro.
mais febre, tá? Mais alguma manifestação, mas mais o sopro. Beleza, dando isso. E aí, de novo, os 5 menores, né? Então, de fato, se o paciente tiver tudo isso aqui, gente, eu tenho que pensar em endocardite. Eu imagino um paciente com marca-passo chegando, paciente marca-passo, febre diária, paciente com perda ponderal, febre diária, tem lá então, chega com nódulos de Roux na mão, nódulos de osmo, nódulos de osmo na mão, tá? Você ausculta, o paciente tem um sopro, aí você pega uma hemocultura e a primeira vem positiva. Cara, é difícil acontecer, mas de fato pode acontecer. Ter 5 critérios menores. É óbvio que se isso acontecer, você vai pensar, em endocardite. Vai abordar esse paciente, vai entrar no antibiótico e vai atrás de um ecocardiograma. Ah, não tem ecocardiograma. Vai atrás de um, beleza? Para confirmar. Professor, Pode falar? eu não entendi a diferença da hemocultura no critério maior. Tá. Hemocultura no critério maior. 2 hemoculturas. Tá? Menor, uma. Mas por aí. Hemocultura no critério maior. Obrigatoriamente bichos que causam causadores de endocardite. Sabidamente. Staphylococcus, Streptococcus vírus, tá? Streptococcus bovis. Tem que falar, porque de fato é. Vou lembrar. Não, vírus eu falei. Vírus, Staphylococcus, que é o bovis. É a mesma coisa. E o... Vou lembrar agora. É um strep também. Não, é o Staphylococcus. E o streptovírus. E tem um outro streptococcus. Vou lembrar. Não. Não sei, na verdade. Mas eu acho que esse também entra. Vou lembrar. O pior não dá pra lembrar, mas eu acho que o piógenes é da boca, né? Se eu não me engano. Vou lembrar já. Outro strep. Tá? Mas basicamente, gente, o streptovírus e o Staphylococcus, eles são. E o hemocultura 1, critérios menor. Primeiro é uma. Segundo, são bichos que normalmente não causam. Uma que aparece bastante em prova, Candida albicans. Você vai falar assim, pô, é ou não é? Não causa. Mas então eu vou desconsiderar essa hemocultura positiva. Teoricamente não vou desconsiderar, mas eu vou então o que eles fizeram, eu vou dar um ponto menor. Não vou dar um ponto maior, mas eu vou dar um ponto menor. É isso. Se for só uma cultura e a pesquisa Você vai repetir a cultura. Se vier negativa, entra como critério menor. Você tem que dar positiva repetida para ser maior. Se eu fiz uma cultura aqui, se for assim, se der positivo e negativo, aí vira menor, para bichos que causa também. Não, olha, vamos decorar o que é maior, que é muito mais simples. Maior, obrigatoriamente eu preciso de 2. Maior, obrigatoriamente eu preciso de 2. Maior, obrigatoriamente eu preciso de 2, mais ser um bicho que causa realmente endocardite. Não sendo isso, é menor. Não sendo isso, é menor. Ou não sendo 2, ou não sendo bichos causadores de endocardite. Seria desse padrão de alcoolismo. Oi? Não, só conta um ponto. Para cada bolinha vermelha daquela é um ponto só. Por isso que sopro mais febre é diagnóstico de presunção. Teoricamente não fecha critério, né? 2 menores não fecha critério. Por isso que todo paciente que entra com febre e sopro, 2 critérios menores, obrigatoriamente você faz o que logo em seguida? Vamos ver. Vocês. Ecocardiograma ou pode ser, mas ou hemocultura. Faz todo sentido. Ou mandar para cirurgia, beleza?
Errado, de fato, não está mais. De fato, não dá pra falar que tá errado, mas errado tá. Tipo isso. Vai ter que abrir o seu. É isso. De bosta, né? Sou. Você pode falar de novo aí o que é um critério maior e dois menores? Oi? O que é um critério maior e dois menores? Agora 3 menores. Sim. Vamos lá. O paciente chegou com. Por isso que a gente está falando. Normalmente é assim: o paciente chega com sopro e chega com febre. O paciente tem o diagnóstico de endocardite? Certeza não. Eu preciso preencher o critério de Duke. Chama-se diagnóstico de presunção. Porra, eu tô presumindo que é realmente uma endocardite. O que eu preciso? É óbvio que você vai direto nos critérios maiores. Direto, você vai pedir um ecocardiograma e vai pedir uma hemocultura. Por que isso? Gente, é só você olhar o critério de Duke se você saber. Porque se vier hemocultura positiva e o ecocardiograma mostrando, fechou, não fechou? 2 maiores? Se vier uma hemocultura positiva e o ecocardiograma mostrando que tem vegetação, também fecha, porque vai virar 3 critérios menores com um maior. Por isso que obrigatoriamente o paciente chega com critério de presunção e obrigatoriamente se prescreve já ecocardiograma, hemocultura, 2 hemoculturas. Quando você escreve hemoculturas, a própria técnica de enfermagem, mas a enfermeira já sabe, gente, ela vem com 2 livrinhos, colhem de 2 lugares diferentes, isso é protocolo já. Vocês vão, quem nunca soube disso, vocês vão perceber que é protocolo, tá? 2 vidrinhos, colhidos em 2 membros diferentes, colhidos em horas diferentes, normalmente é 0,5 hora ou 0,1, tá? E essas, teoricamente, gente, você vai entrar com antibiótico daqui 1 hora, colhe agora, colhe daqui meia hora, elas têm que vir o mesmo bicho, é óbvio. Mas é aquela situação, pode não vir o mesmo bicho? Pode. Aí entra como critério menor. Aí se vir o mesmo bicho, critério maior. E se, claro, se for um bicho de fato, sei lá, os tafuados, tá? Aí entra como critério maior. E aí falta só o ecocardiograma. Aí você vai perguntar, mas aí se vir uma hemocultura positiva e o ecocardiograma não vê nada. Pô, realmente aí vai ficar com um maior e 2 menores. Tem diagnóstico? Não, eu vou ter que ir atrás de qualquer um desses menores. Difícil, né? Difícil, mas é isso. Certo? Partiu? Mais? Só uma dúvida em relação àquele sopro novo. O paciente chegou lá na emergência e não estava com sopro. Aí começou a apresentar sopro na emergência. Teve um sopro novo? Caraca, mas seria um novíssimo mesmo, né? Chegou na emergência, ó, não tá agora, meia hora depois tá. Teoricamente nem é assim que funciona, mas de fato entraria, né? Seu exemplo. Mais do que isso, eu não falei para confundir a cabeça, mas abrindo um parênteses. E aí atrapalha, tem coisas que atrapalham, em vez de ajudar, vocês não têm um total entendimento da coisa. Mas teoricamente, na prática é diferente. Teoricamente, se você não conhece o paciente, não pode levar em consideração o sopro. Teoricamente está escrito isso no guideline. Então, se você não conhece ou não tem o histórico dele, não pode levar em consideração o sopro. Porque você não sabe se é novo. Mas na prática. Na prática não é assim, cara. Chega um paciente com febre e sopro, pelo amor de Deus, sem pensar em endocardite, tá morto por dentro. É porque lá é diferente daqui. Lá eles têm o histórico do paciente de quando ele tinha 6 anos de idade. Porra, tô vendo aqui com 6 anos você não tinha sopro, com 8 você também não tinha, porra. Não é assim aqui, né? Tem gente com. Quantos anos eu tenho? Eu tenho 78, mas morrendo já, tá? Mas eu nunca fui ao médico. Pá! Tá, morreu. Aqui é assim. Beleza. Antibiótico. Extremamente simples, já que. Meu Deus, qual é o nome da. Streptococcus pneumoniae, que é o pneumococo.
porra. Tô tentando lembrar, agora que eu vi o antibiótico, lembrei. Pneumococo também é, tá, gente? Bom, é uma infecção. Infecção se trata abrindo o peito, não demônio. Infecção se trata tomando antibiótico. Pelo amor de Deus, esse critério cirúrgico é horroroso. Tá? A ideia do antibiótico é você fazer guiado, sempre, gente. Isso é óbvio. Isso é, eu botei ali porque pra cabeça de vocês não é óbvio, mas é óbvio. Eu pedi uma hemocultura, é óbvio. Eu pedi a hemocultura mais antibiograma para saber o antibiótico daquele bicho. Se eu não tenho hemocultura tão rápida, eu preciso entrar com antibiótico, principalmente se for uma endocardite aguda, paciente grave, paciente morrendo, eu vou entrar com antibiótico, óbvio. Vamos dar para cirurgia? Não, pelo amor de Deus. Antibiótico, tá? Certo. Aí, eu não tenho hemocultura de fato. Se eu não consigo aguardar 3 dias, 2 a 3 dias para sair hemocultura, eu tenho que entrar com antibiótico. Aí a pergunta, que antibiótico eu entro? Aí é aquela situação. É válvula nativa? É aguda? Respondendo essas perguntas, eu sei o antibiótico, que basicamente é antibiótico de casa para bichos comunitários ou é antibióticos para bichos hospitalares, os fudidões, beleza? Então, válvula nativa. Eu tenho que fazer sempre, durante 4 a 6 semanas. A gente faz 6 semanas para todo mundo, tá, gente? No final das contas. Mas fácil, pode fazer 30 dias de antibiótico. Beleza. Oxacilina mais gentamicina. Essa é sempre a medicação, as drogas que a gente vai utilizar, deveria ser utilizadas para endocardite. Oxacilina mais gentamicina. Porque eu não estou pensando em nenhum bicho intrahospitalar. Teoricamente, genta mais oxa, cobre, faz toda a cobertura de todos esses bichos que a gente falou. Comunitários, tá? De casa. Até o próprio Staphylococcus, porque o Staphylococcus, esse de casa, não é o Staphylometicilina resistente, MRSA, tá? Então, é coberto pela oxacilina. Aguda. É coberto pela... As duas, no caso. As duas, aguda e subaguda. É coberto... Se for de casa, se for bichinho de boa, estamos pensando em oxacilina mais gentamicina. Se o paciente tiver qualquer critério de ter algum bichinho intrahospitalar, internação recente, antibiótico recente, cirurgia, óbvio, né? Ele vai entrar lá de baixo, né? Cirurgia recente, de fato eu não posso entrar com oxacilina e gentamicina. Se eu tiver, o que eu estou falando é, tiver critérios para pensar em um bicho que a gente chama de coagulase negativo ou meticilina resistente, eu tenho que entrar com vancomicina, obrigatoriamente. Na prática, aí parece que está errado, tá? Mas na prática é o seguinte, o paciente chegou fudidão, entra com vancomicina e CPP. Na prática é isso. O CPP pode ser várias outras medicações, várias outras medicações de amplo espectro, tá? Não pode ser só realmente o CPP, então tem outras, casocina, delas, enfim. Mas o CPP é o mais fudidão. A gente entra com todos os antibióticos, teoricamente. Cobre tudo, mas tem Meronem, por exemplo, né? Então, tem vários outros. Mas vancomicina e CTP é uma porrada de antibiótico mesmo. Basicamente cobre quase todos os bichos intrahospitalares hoje, tá? Então, paciente ruim, vancomicina e CTP. Paciente que, teoricamente, bonzinho, chegou de casa, oxacilina e gentamicina. Muda quando o paciente é uma endocardite de válvula protética. Aí muda bastante, inclusive, tá? Por quê? Porque realmente já é um caso que aí sim entra a questão cirúrgica. Difícil o paciente responder a antibiótico com válvula protética. Muito difícil, mas é óbvio que você vai entrar com antibiótico. Óbvio. Aí tem uma pegadinha que acontece de vez em quando, faz muito tempo que eu não vejo, né? O paciente tem válvula protética há 6 anos. Gente, o bicho que infectou essa válvula protética não é o da cirurgia, tá? Então, teoricamente, o que a gente fala é acima de 1 ano. Acima de 1 ano, não é da cirurgia mais esse bicho. Teoricamente, é um bicho nativo. Eu tenho que manter esse paciente com um pensamento de uma válvula nativa.
Se ele não teve nada de antibiótico recente, internação recente, aí já vai entrar com oxigênio. Se é aí entra em desgraça, porque normalmente são 2 meses, mas em algumas literaturas falam em relação a 1 ano, tá? Mas teoricamente 2 meses, 60 dias, aí eu tenho que entrar com tudo que eu tenho direito, inclusive uma pegadinha aqui, que é a rifampicina. Essa é a pegadinha. Então normalmente entra com vancomycin, algumas vezes ainda boto cefepime, mas obrigatoriamente precisa ser rifampicina. E aí eu já vi uma questão recente, inclusive, que o demônio de cristão perguntou por que a rifampicina. Isso normalmente não cai. Quando cai, todo mundo erra, gente, tá? É difícil a pessoa acertar. Por que rifampicina? Hã? Oi? 1 ano. Mas se eu for botar uma questão dessa, eu vou botar 15, 20 dias depois da cirurgia. É pra ficar mais óbvio, que é exatamente como cai, tá? Não vou botar 64 dias depois da cirurgia. Faz sentido isso, tá? Rifampicina. Sabe quem vai saber disso? Se eu vou entrar na sala de veterinário e perguntar. Tem veterinário aqui? Tem? Não tem veterinário na fila? Ó, pensei que tinha. Foi o que eu perguntei. Na sala? Graças a Deus não. Curso de veterinário tem. Eles vão saber para que serve rifampicina. Para que serve rifampicina? Hã? Para que vocês já usaram rifampicina ou vocês nunca utilizaram? Também. Mas na veterinária nunca passaram em cachorro? Nunca passaram rifampicina? Rifampicina em cachorro? Um sprayzinho? Um sprayzinho marrom? Essa porra da vida. Hã? É rifocina? Esse é metiolate. Rifocina? Aí você quer se matar. Eu falo isso porque muitos pacientes passam rifocina no peito da cirurgia cardíaca. Eu falei, aí eu recebo esse paciente, bom, se você fosse um cachorro, dava super certo. Começa assim, falando com o paciente. Mas quando você é uma pessoa, não dá muito certo. Há muita intoxicação por mercúrio para humano. Diferente para cachorro, na verdade, cachorro também há intoxicação por mercúrio, mas todo mundo está com um pouco se fudendo, né? Você não fala assim dos cachorros. Pois é, então passa por rifocina. Mas de fato, a rifocina faz uma coisa muito boa para os cachorros, que é exatamente a mesma coisa que principalmente quando você passa rifocina na boca, língua, nariz ou ânus do cachorro. No cu mesmo, passa no cu. Tira, descoloniza o cachorro. Tá? Passando, principalmente cachorro de rua, faz a descolonização desse cachorro para levar esse cachorro para dentro do paciente, para dentro da sua casa. Tá? Então, de fato, isso. Basicamente, a gente passava antigamente, pensava-se antigamente um raciocínio que existia de fato. Tá? O cachorro tinha uma ferida, a gente passava a rifocina junto com o antibiótico. Fazia sentido, porque a gente via que algumas infecções de pele do cachorro, do pelo, porra, aula de veterinária, mas algumas infecções de pelo do cachorro não resolviam só com antibiótico. Aparentava que tinha alguns bichos causadores mantendo aquela infecção ativa. Então a gente tinha que descolonizar aquela infecção, passava um sprayzinho de fazer, e aí entrava o antibiótico. Acabou a aula de porra de negócio. Vamos para a rifampicina. De fato, a resposta correta era aí descolonizar ou retirar o biofilme dessa válvula. Que merda de questão, mas eu tenho que falar. Que bosta. Tem que ser alguém muito retardado, né? Certo. E aí, gente? Agora sim. Cara, tudo que eu falei é metade. Antes lá no Hot. Hot, uma pergunta hot. Lá fala que é guiado por hemocultura. Certo. E por que a gente já vai entrar com essas medicações antes? Porque a hemocultura vai ser hemocultura, o antibiograma vai dizer qual é o antibiótico que eu vou usar. Correto.
E aí ali já está dizendo quais são. Eu tenho, como é que eu faço aí? Isso daí eu já O entra. paciente chega hoje pra você. Qual é o seu nome? Elber. Vai escalar. Chega lá, a dona Maria, pra você atender no pronto-socorro, 65 anos de idade. O paciente chega sudoreica, espireica. Você ela tá com o estertor até, creptando até terço médio. Você pensa, pô, já sei, estudei, né? É um edema pulmonar, isso eu sei demais. Aí você vai auscultar, pedir a pressão, o paciente está com pele fria, sudoreica, pegajosa, tempo de enchimento capilar 6 segundos, pressão 7/3. Aí você fala assim, fudeu, né? Porque você vai pensar, pô, vou fazer soro para esse paciente, mas como que eu vou fazer soro para edema pulmonar? Mais fácil dar 2 x, não faço soro para edema pulmonar, porque vai morrer. Aí fala assim, bom, então eu vou mandar para UTI. Mas você é o médico da UTI, porque você é o único médico do hospital para fazer UTI, né? Olha lá. Aí você, que dó da paciente, né? Da dona Maria. Aí você vai falar assim, bom, paciente, mede a temperatura dela, faz o exame físico completo. Temperatura 39,6. Vai perguntar quando começou ela. Fala ontem, estava muito ruim e hoje piorou. Aí você fala assim, fudeu, realmente, concordo com você, fudeu. Você vai pensar, pô, infartou, teve um edema pulmonar, mas aí você vai escutar essa paciente, você ouviu um sopro sistólico, 6 cruzes em 6 em foco mitral. Aí você vai pensar, porra, eu lembro que o animal lá falou que sopro, mas febre, eu pensar indo com a gente. Fala que o animal estava certo. Vou mandar para o UTI e vou pedir uma hemocultura. E vou pedir um ecocardiograma. Ué, você liga para o ecocardiografista, o ecocardiografista diz assim, cara, hoje tá foda pra mim. Amanhã, sem falta de manhã, eu vou. Correto. Aí, hemocultura, você liga lá e fala assim, pô, eu quero resultado de hemocultura. Aí ele vai falar assim, seu animal, acho que você não entendeu. Hemocultura demora 3 dias para sair. Aí a família falou assim, doutor Elber, o que você está fazendo para não matar a minha mãe? Porque eu li aqui no Google e ela está com 30, quase 40 de febre, doutor. Qual antibiótico que você está fazendo? Aí você vai falar assim, antibiótico? Eu não estou fazendo antibiótico, porque eu estou esperando o resultado da hemocultura. Aí é aquela mesma situação. Preso, perto do RN e aí encurralado na... O que eu tô querendo resumidamente falar é, não dá tempo em alguns casos. Você tem que entrar no que a gente chama de tratamento empírico de antibiótico. Não dá tempo. Hemocultura no hospital bom são 2 dias. No base são 5 a 7 dias, para vocês querem saber. No base, 5 a 7 dias. Aí se deixar 5 a 7 dias o paciente sem antibiótico, tem que ser encurralado com força na prisão. Não é para fazer isso. É para dar antibiótico e depois você reavalia. Tem o resultado na mão. Tem 3 opções. Primeira opção, o paciente melhorou e não está na lista dos antibióticos, difícil, mas não está na lista dos antibióticos e está melhorando. Aí você tem a opção de deixar, que é o que a maioria faz, se o paciente está melhorando, deixa o antibiótico. Está na lista e está ok, que aí sim, óbvio, deixa o antibiótico. Está na lista do antibiograma e está lá como ok. Ele fala lá como sensibilidade positiva. Beleza. Ou está piorando e não está na lista ou está negativo. O que você tem que fazer? Obviamente, você vai ter que tirar todos os antibióticos e entrar um antibiótico que está na lista. Escalonar. Escalonar para cima ou para baixo, dependendo da hemocultura. Respondido? 50% do que eu falei, não. Do que eu falei, 50% é a matéria. A outra 50% é esse slide. Pois é, não sei por que o pessoal gosta tanto disso, tanto. Ainda bem, pelo menos, porque é fácil pra caceta decorar isso aí. Extremamente simples mesmo. Então tudo que eu falei valeu só 50%. E esse slide valeu 50% da prova. De fato, gente,
existe uma condição hoje que é muito extremamente discutida. Isso é o que é mais discutido de endocardite hoje. Porque, não sei se vocês têm essa mesma ideia, no mundo hoje, cada vez utiliza, teoricamente, é para se utilizar menos ou mais antibiótico? Menos. Mas o que utiliza? Normalmente, mais ou menos? Mais. Então, peraí, ué, é uma coisa errada de fato, né? Quem que é o errado? O médico? Quem que é o errado? Então, sabendo que tem que utilizar menos, eles fizeram um protocolo de profilaxia. Porque, gente, qualquer um, alguém tem um dentista na sala? Na outra sala tinha um dentista. Ele mesmo falou assim, eu quero é ver o dentista que não entra com antibiótico antes do procedimento dentário. Eu quero é ver, pagar para ver. Teoricamente, gente, não é para utilizar. Dentista, tá? Até para procedimento de pele estão dando antibiótico. Estão fazendo os botox aí para esses pobres, em vez de fazer com médico, então está passando antibiótico. E aí, fizeram um protocolo exatamente, falou assim, gente, realmente para quem precisa entrar com antibiótico? Realmente precisa? De fato, tem gente que realmente precisa. E aí quem precisa? Precisa somente que quem eu vou fazer algum procedimento dentário ou invasivo, já vou falar dos invasivos, e mais fator de risco. Se eu não tiver esses dois, gente, esquece, não vou fazer antibiótico, não vou. Certo. Fator de risco agora. Válvula protética. Aí sem tempo, tá, gente? Endocardite prévia, também sem tempo. Cardiopatia congênita. Marca-passo do transplante cardíaco. São questões que você lê para decorar e fala assim, nossa, mas que difícil. Não, gente, são questões óbvias. São questões muito óbvias. Tá? O paciente tem uma válvula, você vai ter que proteger a válvula. O paciente já teve endocardite. Transplante. Paciente cardiopatia congênita, e aqui entra cardiopatia congênita, eu vou falar de palavra, mas não é a palavra certa, mas só para vocês entenderem, grave, tá, gente? Não é CIA, não é CIV, não é PCA. Eu sei que vocês não falam, não significa nada o que eu estou falando para vocês, mas eu vou falar que é uma válvula, cardiopatia congênita grave. Só pensa assim, gente, vocês vão saber no futuro o que é. Marca-passo, óbvio. Tá? Marca-passo, óbvio. Transplante cardíaco, óbvio também. Tá? Manipulação gengival é o procedimento dentário que precisa. Aí a pegadinha de sempre, que é exatamente o que acontece no mundo. Vai tirar cárie. Precisa? Não. Vai fazer clareamento. Precisa? Não. Vai botar porcelana no cu, precisa? Não. Gente, canal com manipulação gengival, basicamente, extração ou canal. Somente esses dois precisam sim de antibiótico, profilaxia. Procedimentos invasivos, mas aí não vai cair porque é óbvio, o paciente vai fazer manipulação do trato gastrointestinal ou manipulação do trato urinário. É óbvio aí. Vocês vão perceber que normalmente já fazem, tá, gente? O paciente vai fazer uma laparoscopia no centro cirúrgico. Vai entrar com antibiótico? Óbvio que vai entrar com antibiótico, tá bom? Certo. E como? Perguntam-se bastante. Como? Amoxicilina 2 gramas 1 hora antes, somente. Então, se você já viu, eu já vi bastante, inclusive, dentista passar por 5 dias antes, 3 dias antes, 7 dias antes. Tá tudo errado, de fato. Eles brigam, inclusive, bastante, tá? Mas fazer o quê? É errado, não é para passar. E quando é para passar dessa forma. Então fica muito simples vocês perceberem uma questão como realmente é para passar o antibiótico. O paciente vai fazer uma extração de 12 dentes. Porra, acabou de ver. 12 dentes e teve uma endocardite prévia. Porra, é óbvio que vai ter que passar antibiótico. 7 dias então? Não, 2 gramas, dose única, 1 hora depois. Certo. Agora sim. Vamos lá. Paciente submetido à cirurgia cardíaca de troca valvar há 6 meses. Ainda estou 6 meses ou meses. Tá, implante de biopsia. Procurou o atendimento formal, estado geral, febre alta, pô, 40 é uma febre alta mesmo. Calafrios associados, sudorese a 4 dias. Além do sopro, um freio
Ah, então eu acho que não sei o que é. Pelo amor de Deus, gente. Sopro e febre, sopro e febre. Não entendi. Morre. O exame neurológico, respiratório e gastrointestinal eram normais, sinais vitais estavam estáveis. Realizou ecocardiograma, que evidenciou vegetação de 1,5 centímetros, associada à decência da prótese mitral. Bastante coisa. Com base nesses casos clínicos e nos conhecimentos médicos relatados, julgo que a seguir: o paciente possui endocardite infecciosa, pois a febre com temperatura maior do que 38,3, seria onde ele tinha o 3, mas estamos bem, aneurisma micótico de prótese, que são critérios maiores do que modificados. Se for considerar o que o senhor falou... Eita caralho! Caralho! São bosta. Se a pessoa tem isso aqui, ela já pontuou? Se ela tem isso aqui. É a imagem lá dos imunológicos. Sim. Pontuou, então, pra mim tá isso. Critérios maiores. Mas febre não é, né? Eu tô certo, gente? Obrigado. Tá. Se você estiver certo, resposta errada. É isso? Tá bom. De fato, gente, muita coisa ali é critério menor. Qual é o único critério maior que tem ali? O eco, vegetação. Então está errado. Homem de 68 anos foi internado por investigação de febre após propedêutico e confirmou-se o diagnóstico de endocardite infecciosa. Ficou mais fácil, né? A hemocultura isolou-se, teoricamente isolou-se, são duas, tá, gente? Streptococcus bovis. Esse paciente câncer de... Maria, fica até fácil depois da mulher de 28 anos de idade, portanto... Essa é uma questão difícil pra caceta de câncer de colo, tá, gente? Normalmente o pessoal não lembra mesmo da residência. Tanta coisa, vem neném chorando, vem diarreia, vem tudo na cabeça, só não vem essa porra. 28 anos de idade, portador de dupla lesão mitral reumática. É admitida no hospital para febre e sintomas de insuficiência cardíaca. De novo, febre e soro. Meu Deus do céu. 3 amostras de hemocultura apresentam crescimento de Staphylococcus meticilina sensível. Beleza, de casa. Qual o esquema antimiograma mais adequado para o caso? Staphylococcus medicina sensível. Não é o do hospital. Medicina resistente. Vamos lá. O que vocês ficaram com dúvidas? É oxacilina a resposta. Qual foi a dúvida? Todas, doutor. Não entendi nada que você falou. Tá. Paciente tem válvula nativa. É um Staphylococcus aureus meticilina sensível. Significa que é de casa. Qual é o esquema que está ali? Oxacilina mais gentamicina. De fato, ele poderia botar gentamicina? Poderia. Mas poderia não ter botado também? Poderia, como ele não botou. Por quê? Por conta que ele fez hemocultura. E como o nosso querido Elber falou, hemocultura... O hemocultura é guiado. E falou... Porra, ele falou pra vocês, gente. Eu vou te falar essa questão. Bom ter passado essa questão e vocês terem errado. Isso é bom. Se uma pessoa, falando sério, claro que eu vou zoar vocês, é óbvio, mas falando sério também, se uma pessoa que não sabe medicina, se chegar minha mãe ali na porta e ler essa questão na série, sabe o que ela vai ler? Ela vai ler assim: tem uma mulher com problema no coração e a hemocultura, né? Ela fala assim: o exame mostrou que tem um bicho que é sensível à medicilina. Vocês sabiam que medicilina é a mesma coisa que oxacilina em inglês? Pois é, minha mãe sabia. Bom, aí basicamente a pergunta é: qual o esquema antibiograma para matar um bicho sensível à oxacilina? É o que está escrito, é o que está perguntando para vocês. Letra... Não, mas bora para assim. Letra A: dapsomicina. Letra B: vancomicina. Letra D: ampicilina. Ou letra C:
ser oxacilina, que é medicilina. Chega a ser piada, mas é exatamente isso que vocês fazem na prova. Mas é lógico, aqui ainda não é a prova. Na próxima errar, vamos. Mas aqui ainda não é a prova. Então vocês não sabiam que medicilina é a mesma coisa que oxacilina. A gente não tem medicilina no Brasil. E aí, a gente não tem medicilina no Brasil, nós utilizamos um antibiótico muito similar. Eles não são idênticos, tá, gente? Mas são muito similares. Por isso, quando a gente fala, a nomenclatura não mudou. Quando a gente fala que é medicilina resistente, o MRSA está com medicilina resistente, qual antibiótico a gente precisa? Resistente. Vanco, que é o escalonano a oxa. Isso. Então, provavelmente, se vocês errarem isso, vocês nunca tiveram ou errariam também. Celulite e erisipela. Já tiveram? Não, pelo jeito. Por isso que vocês erraram também. Celulite e erisipela é exatamente isso aqui. Exatamente isso aqui. O bicho é exatamente igual. Staphylococcus. A diferença é que Staphylococcus medicilina resistente é celulite, e Staphylococcus medicilina sensível é erisipela. Aí você, pelo enunciado, detecta se é erisipela ou é celulite e marca a resposta do antibiótico correto. Exatamente isso. Se você detectou que é uma erisipela, o antibiótico é oxacilina ou ceftriaxona, mas o certo é oxacilina. Mas o ceftriaxona também cobre e é muito mais fácil de achar em qualquer lugar. Mas a resposta certa é oxacilina. Mas como não tem muito lugar, eles passam o ceftriaxona. Ah não, é celulite? É vanco internação. Ah, tá bom. Fala, volta pro coração, você não sabe não. Tá bom. Oxacilina, gente, tá? É medicilina sensível. Entenderam agora? Mas, em relação aos agentes etiológicos mais frequentes da endocardite infecciosa, relaciona a primeira coluna com a segunda coluna. Vamos lá. E depois relacionar a alternativa que contém a associação correta. Manipulações dentárias da boca e da gengiva. Manipulações urológicas, genitais e intestinais. Usuário de drogas, neoplasias intestinais. Beleza. Então vamos lá. Manipulações dentárias da boca e da gengiva. Biridas. Oi? Biridas. Isso está no slide. Sério, era o que eu quero estar sentado aí tranquilo. Biridas. Bom, estreptococco não está lá no slide. É o estrepto que está na nossa boca, tá, gente? Então, B. Certo? Próxima, manipulações urológicas genitais e intestinais. Teoricamente, pelas alternativas, fica totalmente fácil de acertar. Alguém? Já não é a B. Ou vai ser estáfilo, ou vai ser streptogalolíticos, ou vai ser enterococo. Enterococo, gente. Isso é bem óbvio. É o que a gente tem de infecção urinária, tá? E. coli, né? Bom, agora vocês vão descobrir, já daria para aceitar, tá bom? Mas agora vocês vão descobrir que galolíticos é o famoso bovis. Tá bom? Anotem aí. Antigamente era chamado de galolíticos. Inclusive, então, fica com a D fica neoplasias intestinais. E o usuário de drogas, de fato, da pele, Staphylococcus. E normalmente, aí que pega, normalmente, um Staphylococcus de usuário de droga é um Staphylococcus fudidão, tá, gente? De usuário de droga. Em relação ao manejo da endocardite, essa era a opção correta. Segundo os critérios de duplo codificado, os diagnósticos da endocardite envolvem 2 critérios maiores, ou 1 maior e 3 menores. O diagnóstico provável envolve 1 maior e 1 maior e 3 menores. 1 menor ou 3 menores? Não sei, tá bom, vamos lá. Ecocardiograma transtorácico normal descarta endocardite.
Não, né, gente? Quer dizer que não tem um maior do eco que escapa. Sopro sistólico intricúspide é o achado mais frequente encontrado com endocardite. Qual é o sopro mais frequente encontrado com endocardite? Qual o sopro? Sistólico ou mitral, de fato. Endocardite prévia, válvula cardíaca protética, uso de drogas injetáveis são considerados critérios maiores. Não, né? São todos aí alto risco, que são critérios menores. Inclusive, se tiver todos eles, só ganha um ponto, tá? Válvula cardíaca mais frequente acometida em usuários de drogas injetáveis é a válvula mitral. Apesar de que eu odeio o Paraná, estava fácil acertar essa. De fato, tudo aquilo ali, gente, diagnóstico provável de presunção, tá bom? Beleza? 18 anos é atendido no pronto-socorro. Olha, deixei até a resposta certa para vocês aí, viu? É atendido no pronto-socorro com mal-estar geral, artralgia e febre há 5 dias. Refere o uso esporádico de cocaína endovenosa. Cara, o que é isso? Deve ser uma viagem gigantesca, né? De Will Boy, nossa senhora. Mas tudo bem, eu nunca vi usando, vou te falar a verdade. Eu acho que ele errou ali, né? Mas tudo bem. Como eu disse, até as pessoas que vão fazer a questão são pobres, né? Que nunca utilizaram droga e sabem que cocaína não dá pra fazer endovenosa, dá embolia, tá, gente? Morre mesmo, tá? Pobreza, pode botar a porra da droga que a gente não tem no Brasil. Exame físico. Vigílio orientado, presença de hemorragias conjuntivas. Eita, Elber, hemorragias conjuntivas, ó. Como é que é? Hot? Caraca. Glicose escoradas. 100 por 50, frequência cardíaca de 108, frequência respiratória 24, taxa de temperatura 38,5. Números viscular bolido em base do pulmão esquerdo, sopro sistólico pancardíaco. Aí pergunta, pancardíaco tem na válvula mitral? Tem, se é pancardíaco, né? Fazer o quê? Tem tudo. Baço palpável 2 centímetros do reboco costal esquerdo. Em relação ao quadro relatado, é correto afirmar, agora outra coisa também, só para você relatar, esplenomegalia também é manifestação imunológica. Como eu disse, tem uma porrada de outras, mas tá bom. Mas ele já tinha um ali, né? Hemorragias conjuntivas. Então, basicamente, nem entra. Porque se você soubesse de uma, não precisaria saber da outra. Se você não soubesse de uma das duas, você errou, foda-se. Apresenta 3 critérios menores e um maior. Oi? Qual que são os maiores? Os maiores tem que estar na cabeça. Eco e hemocultura. Ou abrir o peito. Tem ali? Beleza, foda-se o resto. Tá bom. A presença de abscesso valvar não constitui critério maior. Para quem ficou até o final da aula, para que serve a tomografia de tórax? Para ver, como eu disse, 90% é acometimento valvar. E os outros 10? Ninguém pergunta, né? Ninguém pergunta, também não vou falar. Mas, brincadeira, eu vou falar porque eu vou cobrar. Os outros 10%? Os outros 10% são manifestações cardíacas. Endocardite. Do coração, do músculo ou do esqueleto. Como eu faço uma infecção do músculo? Uma das causas um dos acometimentos mais comuns de infecção no nosso corpo é o abscesso. Então, abscesso de músculo é critério maior. É o ecocardiograma ou a tomografia vendo. Abscesso muscular. Normalmente fica perto da válvula, tá? Mesmo assim, fica tudo perto da válvula. Mas, abscesso do músculo. Então, sim, abscesso constitui um critério maior. Sim, constitui na tomografia. Ele só vai ver esse abscesso. Nem precisa ser
essa tomografia, tá, gente? Não é que o cardiograma consegue ver abscesso, mas a tomografia é melhor. Mas, citando aí, abscesso valvar constitui um critério melhor? Sim, constitui, é o ecocardiograma. Ele vê tudo no ecocardiograma: abscesso, destruição valvar, a vegetação, tamanho, tudo. Está indicada a coleta de hemocultura e iniciar o tratamento com oxacilina e gentamicina parenterais. Difícil, né? Os agentes infecciosos mais prováveis são os do grupo RACEP. E aí? Vamos lá. Qual é o agente provável mais comum? Vamos ver se alguém está em cadastro na aula. Statoil, por conta de quê? Não, que não existe, né? Na cocaína endovenosa. Statoil é o mais comum. Beleza? O paciente está febre alta, o paciente está ruim, o paciente não está bem, tá bom? Frequência alta, pressão limítrofe. Beleza? Então, basicamente é coletar a hemocultura e realmente começar o antibiótico. Teoricamente, é um paciente de casa. Então, o antibiótico pode ser oxacilina e gentamicina. Aqui é raiz, de fato, porque realmente, no caso mais grave, poderia entrar com um antibiótico mais pesado? Poderia, mas oxacilina e gentamicina não está errado. Tá? Na atualização 2017, seria... AB seria não constitui. Na atualização 2017, seguida de 2021, nas recomendações da American Heart Association para a profilaxia da endocardite infecciosa, discutiu-se a real efetividade da profilaxia para todos os indivíduos. Olha lá. Chegando ao seu conceito que a profilaxia de procedimentos dentários deve ser estudada em 4 grupos de indivíduos considerados com alto risco. De fato, é exatamente assim: portadores da válvula cardíaca protética ou outros dispositivos cardíacos incontáveis, indivíduos com endocardite prévia, ou principalmente doença cardíaca congênita e receptores de transplante cardíaco. Foi exatamente o que eu te falei. Caso opte por realizar essa profilaxia, ela deve ser feita como? Basicamente, como que é feito? Idiota, né? Tá bom. Último. Qual dos casos abaixo tem indicação de profilaxia para endocardite segundo as recomendações atuais? Nossa senhora, como negou essa questão? Eu botei uma parecida assim na prova. Na última. Negou. E não era para errar, pelo amor de Deus. Paciente com prótese valvar mitral que será submetida a colonoscopia com biópsia. Paciente com cardiopatia congênita cianótica não corrigida que será submetido a procedimento dentário invasivo. Paciente com prolapso mitral com regurgitação moderada que será submetido a procedimento dentário invasivo. Paciente com história de endocardite que será submetido a biópsia renal. Não é fácil, eu concordo com vocês, mas tem uma que é muito séria. Qual que é? Caralho. De fato, não é fácil, gente. Mas qual que se enquadra nos critérios dele? Eu tenho alguma coisa que eu verdadeiramente ruim, mas alguma coisa que obrigatoriamente eu preciso fazer. Então vamos lá, o que obrigatoriamente eu preciso fazer? Procedimento dentário invasivo. Certo? Certo. Porque os outros, gente, colonoscopia com biópsia é muito variável. Biópsia renal também, se for fechada, né? Se for só por punção, não faz. Se abrir realmente a barriga, lógico que faz, gente, mas não acho que seja isso que ele quis fazer. Acho que seria negócio. Prolapso mitral eu vou falar aqui depois sobre a C. Mas cardiopatia congênita cianótica não é realmente ruim? O paciente está tendo cianose? Vocês ficaram em dúvida da C? Tudo bem. De fato, está um pouco errado aí, gente. Teoricamente, leve eu não faço. Moderado eu normalmente faço. E grave eu sempre faço. Mas moderado não há um consenso. Então, de fato, era uma alternativa, uma questão para ser corrigida depois, debatida. Provavelmente eles não anularam. Se vocês querem saber, eles não anularam isso aqui. Porque realmente, na residência é assim. Quando tem uma muito correta, eles não anulam.
Porque tem uma, gente, que não tem não como não marcar. A cardiopatia congênita celótica é a mesma coisa que eu falo assim, paciente com transplante cardíaco, dentário invasivo, sim. Paciente com prótese valvar, com procedimento dentário invasivo, sim. Paciente com endocardite há 6 meses atrás e vai fazer um procedimento dentário invasivo, sim. Procure o que está na matéria, a certeza. O que é certo. De fato, o regurgitação mitral moderada ali deixou fudido. Ele poderia ser botado assim, prolapso valvar mitral. Ficaria melhor, porque realmente não quer dizer que todo prolapso valvar vai fazer, mesmo submetendo ao procedimento dentário invasivo, não vai fazer problema em cima. Não quer dizer isso. Beleza? Professor, antes desse Jogo gabarito. da anterior daquela lá. Oi? Sim, ali, velho. Sei lá, é dose muito lá.